Olá, boa noite. Falamos ao vivo da Central Globo de Produção em Jacarepaguá. Começa agora o debate entre candidatos a governador do Rio de Janeiro. É mais uma oportunidade para você examinar as propostas, avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição no próximo domingo. Aqui no nosso estúdio, recebemos os candidatos Antony Garotinho, do PR, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, Lindbergh Farias, do PT, Marcelo Crivella, do PRB e Tarcísio Mota, do PSOL. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio. Uma plateia de convidados também acompanha o debate, convidados que vão se manter em silêncio para não prejudicar os candidatos, nem vocês de casa que nos acompanham pela televisão. Mas antes desse silêncio, e apenas agora, eu peço uma salva de palmas para os nossos 5 debatedores. Conheça agora as regras do debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no quarto, os temas serão determinados por sorteio. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada numa reunião com a presença de representantes dos candidatos. No primeiro bloco, cada candidato poderá fazer uma pergunta e terá que responder uma vez. O candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não respondeu. No segundo, no terceiro e no quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No fim do quarto bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. A ordem também foi definida por sorteio com a presença de representantes dos candidatos. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais ou acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo adversário, poderá pedir direito de resposta. Esse direito será analisado pela nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate. O sorteio definiu que o primeiro candidato a perguntar é Lindbergh Farias, tema livre, candidato. A quem o senhor escolhe perguntar? Senador Marcelo Crivella. Por favor. Boa noite, Ana Paula, primeiro. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite a você que está nos assistindo em casa. Eu fiz essa campanha falando de educação. Eu quero resgatar o projeto dos CIEPs, do Daci Ribeiro e do Brizola, uma escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante, com alta tecnologia, com cultura, com esportes. Eu quero saber a opinião do senador Marcelo Crivella sobre a educação no estado do Rio de Janeiro. Como está a educação nesse atual governo? Boa noite a todos. Senador Lindbergh, agradeço a sua pergunta. Em 86, eu era engenheiro do Estado. E naquele momento o PMDB assumia o governo. A partir daí, o PMDB se tornou o coveiro do melhor projeto de educação que tivemos, que foi o CIEPS. A lógica de educação de horário integral foi dando espaço a uma política completamente clientelista. Líderes desse partido se perpetuando no poder, se enriquecendo, acabaram destruindo a nossa educação. Péssimos índices. O povo foi às ruas ano passado e verificou que havia uma máfia no governo e acusou o governador. Fora Cabral! Por incrível que pareça, Cabral deve estar rindo em casa agora, porque seu candidato é o primeiro lugar nas pesquisas. É aquele governador perdulário, faustoso, conspícuo, que agora tem um candidato modesto, humilde, mas, na verdade, um lobo em pele de cordeiro. Na verdade, é como se todos os eleitores virassem chapeuzinho vermelho, que fosse levar o voto para a vovó. Boca grande, mão grande, pé grande. São seus olhos, meus eleitores. É a maior fraude eleitoral de um governo fracassado e que, senhor senador Lindbergh, nós só vamos recuperar a educação quando derrotarmos o partido que foi o coveiro do melhor projeto de educação que tivemos nessa terra, o CIEPS. Só réplica. Eu sei que você que está nos assistindo
sabe que toda época de eleição, muita gente fala de educação. Só que eu fui prefeito de Nova Iguaçu e eu fiz lá como prefeito. Você pode conversar com qualquer professor da rede municipal. Nós fizemos o melhor plano de cargos e salários de todo o estado do Rio de Janeiro. Fiz um outro projeto, projeto Bairro Escola, educação em tempo integral. A criança chegava às 7 horas da manhã, tinha 5 refeições, ficava até o meio-dia, depois saía para a escola de cinema, escola de teatro, fazer reforço escolar. Eu fiz como prefeito, eu quero fazer como governador, porque hoje nós temos 30% de jovens que nem estudam e nem têm oportunidade de trabalhar. Eu quero cuidar desses jovens, oferecer ensino técnico profissionalizante, agência de primeiro emprego. Eu vejo muita gente falando em pacificação só com ocupação policial. Nós somos aqueles que acreditamos que só pode haver pacificação com cultura e educação. Educação. O governo do Estado, para melhorar o IDEB, você deve ouvir o candidato deles falando, que estão em 4º lugar, tirou da amostra os alunos que repetiam, contumazes em repetir. Colocaram no projeto Autonomia, já não fazem mais parte da amostra, já não entram no índice. Esses alunos estão tendo aula de português, matemática, história, geografia, ciência, inglês, com um professor. Foram abandonados. É uma fraude, é uma maquiagem. E isso estão fazendo com seu filho, com o futuro da sua família, com o futuro do nosso Estado. Não é possível que aquela indignação, que aquele espírito de revolta tenha cessado. Nós precisamos retomar o Fora Cabral para melhorar a educação do nosso Estado. Aliás, um povo educado tem um governo educado, cujo lema deve ser não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roubar. Ok, seguindo agora, então, é a vez do candidato Pezão fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Professor Tarcísio. Por favor. Professor, os municípios, os governos estaduais passam por um momento muito difícil devido aos seus endividamentos e à correção da dívida com juros escorchantes que nós temos hoje no país, quando todas essas dívidas foram renegociadas. Quais são os seus planos para se discutir essa questão da dívida dos estados no Congresso Nacional? Boa noite a todos, boa noite a todas, que tenhamos um bom debate, que o eleitor possa escolher entre todas as alternativas que estão presentes. Eu gostaria de começar, antes de responder a sua pergunta, fazendo aqui um posicionamento público de repúdio à incitação ao ódio que aconteceu no debate presidencial. Quero, inclusive, debate presidencial de domingo. Gostaria aqui, inclusive, de convidar os outros candidatos, porque precisamos estar unidos no combate a todas as formas de homofobia e no respeito a todas as formas de diversidade. Quanto à sua pergunta, candidato Pezão, acho muito importante que a gente saiba que o Rio de Janeiro hoje tem uma dívida muito alta, que o endividamento do estado do Rio de Janeiro está absurdo. Cada criança que nasce hoje no Rio de Janeiro já nasce devendo R$5.000. Isso de um modelo de desenvolvimento que o seu governo, com o Cabral, patrocinou, de garantir o lucro das grandes empresas com empréstimos e utilização do dinheiro, dos impostos, dos seus impostos, para garantir apenas um modelo de desenvolvimento que dá lucro apenas para essas grandes empresas. Nós precisamos fazer uma auditoria na dívida pública do Brasil, tanto no nível nacional, mas também aqui no nível estadual. Precisamos fazer uma auditoria externa e independente para verificar aquilo que já foi pago, aquilo que, na verdade, está trazendo ainda menos direitos para a população. No nosso governo, nós teremos menos juros e mais direitos, e isso precisa ser feito urgentemente em nome dos direitos da população do Rio de Janeiro. Essa é a grande discussão que nós temos que ter no Congresso Nacional. Lamento que o senador Crivella, o senador Lindbergh, o deputado Garotinho não tenham discutido o endividamento do Estado e as correções de dívida nesses 4 anos. O senador Crivella, durante 12 anos, dentro do Congresso Nacional, poderia ter discutido esses temas. O Estado, os estados brasileiros, precisam fazer de novo toda a sua renegociação. Esses juros foram renegociados numa época onde a inflação batia 20%, 30%, quase que ao mês. E hoje todos os estados e as prefeituras de capitais endividadas e sem capacidade de fazer os investimentos necessários
que o país e as cidades precisam. Essa é a grande discussão que nós teríamos que ter e que vamos ter a partir de novembro agora, se Deus quiser, com o novo Congresso a partir da posse em janeiro. Pezão, muito curioso que você não fala também do seu trabalho. Vocês enviaram para a Alerj uma série de pedidos para novos empréstimos, sem inclusive explicar direito onde esse dinheiro seria aplicado, de forma absolutamente pouco transparente, utilizando uma base parlamentar negociada no toma lá da cá. É muito engraçado que você critique 2 outros candidatos e não assuma a sua responsabilidade, que é a responsabilidade do Cabral que vocês escondem de ter endividado o estado do Rio de Janeiro. Esse papo, inclusive, de que nós acabamos com a dívida externa é mentira. Nós temos hoje um problema seríssimo, porque nós estamos discutindo aqui a questão da opção política. Qual é a opção? Se nós vamos continuar financiando a reprodução dos banqueiros, a reprodução deste capital rentista que retira direitos da população. O dinheiro do seu imposto, do meu imposto, deve servir para garantir direitos, saúde, educação, segurança. Menos juros, mais direitos. E aqui também a responsabilidade dos governos anteriores e do governo atual é importante. Obrigada, candidato. Agora, pela ordem definida já por sorteio, é a vez do candidato Antony Garotinho fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Eu escolho o senador Lindenberg. Por favor. E gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar você, a sua família, você que tem visto a campanha que nós estamos enfrentando, uma campanha milionária que tenta destruir não só a minha candidatura, mas como a dos demais candidatos. Senador Lindenberg, o governo Pezão superfaturou as passagens intermunicipais entre 20% e 40%. Queria saber o que o senhor pretende fazer para acabar com isso. Olha, eu acho que o que acontece na propaganda do candidato Pezão em relação ao transporte não tem nada a ver com a realidade. Porque o transporte público no Rio de Janeiro está um caos. Os trens da Supervia quebram todo dia, barcas e metrô superlotados, as empresas de ônibus fazem o que querem, desrespeitam o trabalhador, basta conversar com o idoso, você sabe que a quantidade de empresa de ônibus que não para quando só tem idoso no ponto de ônibus. E o pior é que não existe fiscalização. O Estado tinha que fiscalizar, mas não fiscaliza. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro existe uma agência para fiscalizar o transporte público, a AGETRANSP. Só que não fiscaliza nada. Sabe por quê? O governo Cabral e Pezão, eles indicaram para essa agência, sabe quem? Gente do PMDB, deputado, chefe de gabinete, até um tesoureiro do PMDB foi indicado para fiscalizar a empresa de ônibus. Tesoureiro. O tesoureiro é que vai pedir dinheiro na época de campanha a essas mesmas empresas. Imagina se vai ter fiscalização. Então, eu acho que é necessário ter um novo governo, um governo que tenha independência, um governo que saiba cobrar das empresas. Eu indicaria para uma agência como essa técnicos, especialistas, pessoas que pudessem ter isenção para defender o interesse do cidadão e não das empresas. Só para que você que está em casa tenha ideia do que nós estamos falando, eu separei aqui alguns exemplos de superfaturamento. A passagem de São Gonçalo ao bairro Apolo 3, que fica em Itaboraí, custa R$ 9,00. O preço correto seria R$ 5,50. A passagem Rio Volta Redonda custa R$ 37,41. Deveria custar R$ 29,80. A passagem Gramacho, Duque de Caxias, Central, custa R$ 5,95. O cálculo indica R$ 4,10. A passagem Alcântara, em São Gonçalo, até Castelo, no Rio de Janeiro, custa R$ 9,00, quando, na verdade, ela deveria custar R$ 5,10. É uma vergonha e nós esperamos, com sinceridade, que o povo decida acabar com isso, mudando este governo. Agora, sinceramente, candidato Garotinho, vocês se parecem muito. Na verdade, o Pezão começou sua história como seu secretário. Pouca gente sabe disso, mas Pezão começou como braço direito do Garotinho. Foi secretário da Rosinha. Foi indicado pelo Garotinho para ser vice do Sérgio Cabral. Inclusive, está escondendo o Sérgio Cabral da televisão. Tirou o Sérgio Cabral da televisão. Isso é uma estratégia do Sérgio Cabral para sair da televisão
e colocar o Pezão como um novo, para o mesmo grupo continuar mandando. Eu queria me dirigir a você. Você vai ter a chance no próximo domingo de mudar essa política do Rio de Janeiro. É possível construir um novo caminho. É esse o apelo que eu faço a você. Ainda tem muita gente indeciso. Na última pesquisa espontânea, quase 40% das pessoas estavam indecisas. Eu sei que esse debate vai ser muito importante para você decidir o seu voto. Eu peço que você escolha uma alternativa diferente. Eu peço o seu voto nessa eleição. Obrigada, candidato. Agora, então, a vez do candidato Marcelo Crivella fazer a sua pergunta. Eu vou perguntar ao Pezão. Por favor. Pezão, você participou de um governo que teve escândalos terríveis, que envergonharam nossas tradições de dignidade, honradez, moralidade. Greve de a orgia dos guardanapos, questão do Maracanã, os transportes, um caos. Pezão, você não sabia de nada disso? Quer dizer, quando você era vice-governador, você não tomou conhecimento disso? Você não denunciou isso, Pezão? Candidato Marcelo Crivella, eu participei de um governo que entrou pela primeira vez, depois de 30 anos, dentro das comunidades, onde libertou mais de 450 mil pessoas, dentro de Manguinhos, dentro da Rocinha, dentro do Alemão, dentro do Pavãozinho, Cantagalo, dentro da Tijuca toda, dentro do Batã, dentro da Vila Kennedy. Eu participei de um governo que criou as UPAs, onde atenderam mais de 24 milhões de pessoas, com mais de 120 milhões de remédios distribuídos. Eu participei de um governo que tem hoje 280 mil jovens com horário integral, fazendo centros de vocação tecnológica. Eu participei de um governo, senador Marcelo Crivella, que estabeleceu relações hoje com o governo federal, com a presidenta Dilma e com o presidente Lula, onde permitiu um entendimento e esse Estado só cresceu, que trouxe 326 mil empresas e 1.162 mil postos de trabalho com carteira assinada. Foi desse governo que eu participei e me orgulho de ter participado. O governo que está renovando toda a frota de trens, que está levando o metrô para a Barra da Tijuca e que vai levar para Niterói e São Gonçalo. O governo que comprou 9 barcas e vai comprar mais 4 agora para botar na ilha e de Paquetá. É desse governo que eu faço parte, que eu me orgulho muito. O vice-governador Pezão acha que cumprir o seu dever dá a ele o direito de manter escondido e não denunciar os sucessivos escândalos que envergonharam o povo fluminense, que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas para dizer fora Cabral, que nos envergonharam diante do Brasil e do mundo. Pezão, você fazer o bem não lhe dá o direito de fazer o mal. O bem é a obrigação. Nós não podemos aceitar que um governo apresente índices que todos nós sabemos são tanto quanto maquiados. A verdade, você que está hoje na fila de 20 mil pessoas esperando a cirurgia, não é essa a realidade que o governador disse. Não dá a eles o direito de enriquecer da maneira que enriqueceram no poder. Senador Marcelo Crivella, eu vim aqui debater o futuro do Estado, propor alternativas e, sinceramente, me surpreende muito o seu posicionamento. O senhor que está há 12 anos no Senado Federal, poderia ter apresentado uma série de emendas, uma série de recursos para ajudar, principalmente a Baixada Fluminense, e não é o que a gente vê das suas emendas na sua atuação no Senado. Eu fico muito entristecido de ver esse comportamento do senhor, mas eu tenho certeza do legado que eu estou defendendo nessas eleições e o futuro que eu quero para esse Estado do Rio de Janeiro. Nós não dormimos em berço esplêndido, mas a gente sabe que a gente trabalhou muito e quer avançar muito mais. E vamos avançar na saúde, na educação e principalmente na segurança pública. Obrigada, candidato. Agora, então, é a vez do candidato Tarcísio fazer a sua pergunta. Pela regra do debate, obrigatoriamente, só tem que perguntar ao candidato Antony Garotinho, que ainda não respondeu nessa rodada. Garotinho, você sabe que um dos principais problemas da segurança pública hoje no Rio de Janeiro são as milícias. Milícia é máfia. Milícia precisa ser enfrentada porque hoje já ocupa mais territórios
do que o próprio tráfico de drogas. O que você fará? Porque elas nasceram no seu governo, cresceram no governo da sua esposa e estouraram, cresceram muito mais no governo dos seus pupilos, Cabral e Pezão. Como você vai enfrentar as milícias se você for governador? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu nunca fui conivente com milícia, você que nos assiste. As milícias não nasceram no meu governo. Milícia já existia no Rio de Janeiro, em várias comunidades, e nós procuramos combatê-la como todas as coisas erradas que nós pudemos combater. Agora, segundo o relatório do deputado Marcelo Freixo, a quem eu considero uma pessoa de bem, as milícias ganharam poder e ganharam prestígio no governo Sérgio Cabral Pezão. Foi neste governo, sim, que houve uma cumplicidade total entre milicianos e governo, inclusive fazendo comícios, como eu já apresentei fotos em outros debates, levantando a mão do candidato Sérgio Cabral e sendo aplaudido por Pezão e o seu vice Dornelles, que estavam presentes no comício em Campo Grande, quando a milícia daquela área estava apoiando os dois. O que eu vou fazer? Eu vou agir dentro da lei. A lei obriga que tudo aquilo que é fora da lei seja combatido. E tudo aquilo que estiver fora da lei, seja tráfico, seja milícia, seja qualquer atividade de equívoco da polícia, nós criamos a Corregedoria Externa, fomos nós que implantamos a Corregedoria Externa da Polícia, tudo nós faremos para que a população tenha segurança de que o governo não será conivente com nenhum erro. Garotinho, a gente já conversou sobre isso em outro debate. Eu acho que aquilo que caracteriza o mentiroso profissional é acreditar na própria mentira. Você fala do governo Cabral, até fala a verdade, mas esquece de esclarecer para o eleitor como, por exemplo, Cristiano Girão, um miliciano reconhecido, foi nomeado pelo Rodrigo Becklin no governo da sua esposa, onde você também era secretário. Portanto, o que a gente está discutindo aqui é uma questão de uma conivência, sim, do poder público com um poder paralelo de um Estado que é leiloado, de base parlamentar, que sustentou os governos de vocês. No fim, vocês são iguais. Você, o que fala do Cabral, serve para você também. Nós precisamos mudar o licenciamento das vans, precisamos fiscalizar o comércio de gás, nós precisamos garantir que não tenhamos mais, que tenhamos corregedoria e ouvidoria externa da polícia e precisamos investigar os centros sociais das bases parlamentares de vocês. Milícia e máfia tem que ter coragem para enfrentar. Professor Tarcísio, eu não vou entrar nesse jogo que só interessa ao Pezão. Eu não sou igual a Pezão. O PMDB que está aí é um PMDB podre, corrupto, como já foi dito aqui, envolvido em escândalos e máfia. Eu já disse isso em outro debate, tenho 33 anos de vida pública e nunca fui condenado em nenhuma ação por improbidade administrativa. Nunca. Disse até que renunciaria à minha candidatura. Se alguém provasse que uma única vez eu fui condenado por improbidade administrativa, ou seja, gerir mal o dinheiro público. Então, eu não vou ficar aqui fazendo coro com aquelas pessoas que querem, na verdade, esconder o Cabral do Pezão. Na verdade, o que nós precisamos mostrar hoje para você é que está sendo armada uma fraude no Estado. Cabral é Pezão, Pezão é Cabral e os dois são uma coisa só. Obrigada, candidato. Assim nós encerramos, então, o primeiro bloco do nosso debate para governador do Rio. A seguir, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já.